Oi, gente, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui de novo numa outra edição da Exposibran, sempre casa cheia, sempre um público super interessado nas discussões mais atuais aí do nosso setor. E hoje a gente já passou aqui por temas bastante diversos, mas agora na parte da tarde uma cobertura grande sobre as questões sociais do nosso setor e não vai ser diferente aqui no nosso painel, né? O nosso painel vai falar sobre o progresso social nos municípios mineradores. E a ideia na próxima 1 hora e meia é a gente trazer um pouco de panorama de como setor, estamos progredindo como atores importantes dentro do desenvolvimento desses territórios, né, que operamos. Mas, para além disso, também, como que a gente tem olhado o que é progresso social? Se a gente for fazer uma, uma linha do tempo, né, como que esse assunto ele tem sido tratado dentro da nossa indústria, sem dúvida nenhuma, a fotografia que a gente vê hoje ela é muito diferente da fotografia que víamos há 30, 40 anos atrás. Eu posso dizer por mim, de quando eu comecei nessa indústria, já há mais de 20 anos, esse era um assunto que ainda era um assunto marginal, um assunto que ele permeava ali a organização, mas com uma importância muito diferente da importância que ele tem hoje. Né? Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa, eu estava ouvindo o painel anterior ao nosso, e eles estavam falando sobre sucesso das empresas. O que é uma empresa que tem sucesso, né? E se a gente pensar nesse sucesso, a gente tem que pensar primeiro qual é o sucesso que essa empresa tem contribuído para que os territórios tenham, né? Não existe, como foi dito ali, e aí eu vou usar, né, o que elas falaram, não tem empresa de sucesso se a gente não tiver territórios com muito sucesso também. E acho que isso não é mais uma dúvida para ninguém, né? Todas as empresas aqui representadas trabalham olhando para esse horizonte, trabalham com outros parceiros, olhando para esse horizonte, porque também não existe progresso que seja da responsabilidade de uma organização, mas a gente tem que pensar nisso como uma dinâmica de governo, da sociedade civil organizada e do investimento privado. E hoje, as metodologias que estão disponíveis aí, elas olham para esse progresso de uma maneira muito multidimensional. Acho que a gente vai falar um pouco disso aqui, né? Ou muito disso aqui hoje. Porque antigamente a gente podia falar que o progresso que um projeto levava para um território, por exemplo, era geração de emprego, ou uma arrecadação a mais nos cofres públicos, né? Hoje a gente não pode mais pensar em progresso usando apenas essas duas variáveis. É claro que gerar emprego é muito importante, contribuir para a arrecadação desses territórios, seja através das contribuições diretas ou dos impostos gerados pela sua atividade ou da compensação financeira, mas é default, né? Acho que a gente parte de que qualquer atividade, para acontecer, ela precisa disso. Ela vai gerar emprego para que ela própria se realize, e ela vai pagar imposto, porque ela precisa pagar imposto. Então, o progresso ele precisa ir para muito além disso, né? A gente está falando de necessidades básicas humanas, de infraestrutura, de acessos que esses territórios vão alçando ou não. É, e como, né, que sendo o empreendedor, a gente também consegue discutir junto com esse território as melhores estratégias e a melhor alocação do recurso disponível, para que de fato esse crescimento ele aconteça de uma maneira bastante homogênea, olhando para um mesmo horizonte de crescimento e de futuro que esse território enxerga para ele mesmo. Bom, dito isso, a gente está aqui hoje com esse time fera, né, que vai falar um pouco aqui para a gente como que as suas próprias experiências nas organizações que eles lideram têm contribuído para esse progresso social. Mas eu quero começar chamando o Beto Veríssimo, o Beto, que é o diretor do IPS Brasil. Então, o IPS ele é o Índice de Progresso Social, que é uma ferramenta que está sendo usada, então,
pelo setor pela primeira vez como uma ferramenta de identificação, como o próprio nome diz, né, do índice de progresso desses territórios, mas também como uma ferramenta de fomento à discussão de políticas públicas, de orientação de investimento e de construção de uma trilha de desenvolvimento que de fato considere todas as dinâmicas e os potenciais desses territórios. Para além de diretor do IPS Brasil, o Beto é enviado especial para florestas da COP30. Bem-vindo, Beto. Conta para a gente um pouquinho, por favor, o que é o IPS, como ele tem funcionado, qual que é a geração de valor quando a gente tem uma ferramenta dessa aplicada e como que ela pode cruzar com outros indicadores para que, de fato, esses territórios possam ser vistos de uma maneira multidimensional. Obrigado, Ana, e obrigado pelo convite. A minha trajetória, eu sou muito mais conhecido como alguém que trabalha na economia e no meio ambiente do que no social. E essa trajetória anterior de trabalhar com esses dois temas, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, eu aprendi bastante a importância de conceitos muito claros, metodologias muito bem definidas e uma boa quantificação. Eu acho que a agenda social durante muito tempo, e esse tempo é desde o pós-guerra, foi tratada com poucas métricas. Então, a primeira grande métrica que a gente começou a tratar o tema social foi o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi primeira tentativa de medir de fato qualidade de vida, porque estava muito claro nos anos 60 que PIB, crescimento econômico por si só, não garante qualidade de vida. Havia uma produção acadêmica muito forte nos anos 60 e uma crítica a uma visão reducionista de que só PIB basta. E aí surge o IDH, quem conhece bem sabe que ele tem três grandes bases: educação, saúde e renda. Mas, de novo, o IDH ele tem algo imbricado com ele que é a própria renda. No final dos anos 2000, um conjunto de fundações que tem entre as quais a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Fundação Hewlett, a Fundação Avina e a Fundação do Jeff Skoll, eles comissionaram por alguns anos, pegaram os acadêmicos que estavam na fronteira de definição dessas novas metodologias para ir além do IDH. O IDH é importante, mas ele é insuficiente. Por que ele é insuficiente? Porque o IDH não está medindo, por exemplo, segurança, tema central na vida social do século XXI. Não está medindo moradia, nutrição, bem-estar, que vai além da saúde, acesso a direitos. Então, precisava de um índice multidimensional, mas a palavra multidimensional não quer dizer algo vago, quer dizer algo que pode ser medido e definido. Então, eles chegam no Índice de Progresso Social, que é lançado oficialmente em 2014. Não é à toa que nasce na Escola de Negócio de Harvard, nasce no MIT e nasce ali também em Oxford. E de imediato, como eu estava lidando com esse tema na Amazônia, fiquei muito interessado em ver essa metodologia, me apropriar, entender, e desde então eu estou envolvido com o IPS. Então, primeira coisa, quando a gente olha o IPS, ele é multidimensional. E o que significa? Ele olha 12 dimensões da qualidade de vida. Ele leva em conta social, do lado social ele leva a educação e saúde, que está no IDH, mas ele não tem renda. Ele não tem nenhum indicador de renda dentro do índice. Isso não quer dizer que renda e PIB não seja importante. É absolutamente importante. Mas, de propósito, ele é excluído do índice para que a gente possa fazer comparações depois. Então, eu volto já sobre a importância dessa exclusão e da possibilidade de, fazendo isso, a gente poder fazer várias análises. Então, a gente está olhando nutrição, a gente está colocando água e saneamento, moradia e segurança. Essas são condições básicas. E não há, no mundo, nenhuma grande divergência de que todo mundo tem que ter direito à nutrição e cuidados médicos básicos, segurança, moradia, água e saneamento. Isso é universal. Direita e esquerda não tem divergência sobre isso. E, de fato, no mundo, essa é a dimensão que tem 4 componentes, o IPS é organizado em dimensões e componentes, em que tem mais avanços, inclusive no Brasil. O segundo bloco é que as necessidades humanas básicas precisam ser atendidas, isso no Estado, no município, mas também os fundamentos do bem-estar, que é educação, saúde e bem-estar, acesso à comunicação, à internet, isso é uma questão importante para o programa, e meio ambiente. Depois você vai ter um conjunto, que é o terceiro bloco de oportunidades.
aí começa a ter, dependendo de países, tem diferenças, porque a gente está falando de inclusão, tolerância, né, direitos, e todo o componente de oportunidades e direitos. Um país como o democrático, como o Brasil, com a tradição, esses elementos se apresentam. E aí a gente tem 12 componentes, o IPS Brasil 2025 trabalha com 57 indicadores, e o Brasil é um país de renda média que tem os melhores indicadores sociais do mundo. Isso não é dito por todos os especialistas. Olhando o copo meio um pouquinho nisso olhando o copo meio cheio, os países do OCDE, né, do quais alguns países de mineração são do OCDE, tem dados estatísticas muito bons. Tirando os países do OCDE, o Brasil é o país que produz estatísticas anualmente. Você pega o tema de saúde, você pega a educação, você tem a nota do IDEB por escola, não é só por município, é por escola, por ano. Então o Brasil mede bastante. Parte de tudo que o Brasil mede está disponível. O Brasil é um país que abriu bastante essas informações. Então isso permite que a gente possa minerar, no bom sentido, os dados sociais que estão disponíveis em todos os 12 componentes que eu mencionei aqui. Então o IPS Brasil só foi possível porque o Brasil, país Brasil, produz estatísticas públicas na escala municipal, na frequência anual, e esses indicadores permitiram que a gente pudesse selecionar os 57, que atendem a alguns objetivos. Tem que ser quantitativos, tem que focar em resultado. Eu não quero saber quanto foi gasto em educação e saúde, eu quero saber o resultado do gasto. Ele tem que ter uma disponibilidade do dado para todos os municípios, não adianta só para a capital, os municípios acima de 500 mil habitantes. E tem que ser um indicador que seja social ou ambiental, não pode ter econômico. Então o IPS Brasil 2025 ele está voltado a isso, e aí a gente começa a fazer algumas análises. Por exemplo, quando a gente faz um cruzamento do retrato dos 5.570 municípios, e se a gente quiser fazer essa pergunta, os municípios, por exemplo, do setor de mineração, né? Aliás, com o IBRAM a gente pegou os 227 municípios que são considerados os mais importantes do ponto de vista da produção da mineração e também da contribuição do CEFEM. Você vai ter lá municípios que têm um resultado bom, ou seja, o CEFEM, o PIB, todos os indicadores econômicos, vis-à-vis as condições sociais, mostram que esses municípios estão conseguindo performar. Tem municípios que a situação é intermediária e tem municípios que os resultados não são positivos. Não quer dizer que o setor da mineração é responsável integralmente pelos resultados bons ou ruins, mas quer dizer que a gente precisa monitorar isso. Eu vou chamar a atenção de talvez 3 coisas para fechar. Quem trabalha aqui no setor de mineração está acompanhando claramente o tema de carbono. A gente está caminhando para uma descarbonização da economia do mundo. A gente precisa medir escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Empresas estão assumindo seus compromissos no escopo 1, 2 e 3. Na área social, eu faço o mesmo paralelo. O escopo 1 social de cada empresa que está aqui são os funcionários e os fornecedores. E as empresas têm um rigor enorme no cuidado social, né? Eu sei que quando acontece um acidente, isso impacta na contribuição, no rendimento, na remuneração variável de todo mundo. O segundo escopo, o escopo 2, é que as empresas todas que estão aqui trabalham em territórios que têm comunidades. E essas comunidades vão estar vinculadas ou não. Vinculadas por laços de relacionamento ou vinculadas por obrigações de licenciamento. E vocês vão ter um relacionamento, um casamento com essas comunidades por décadas. Porque vocês têm uma característica de ter rigidez locacional. Vocês compraram, se casaram com o território onde está a mina. Terceiro elemento, então, o segundo elemento é, precisa que no componente do IPS, do escopo 2, você precisa medir isso. Porque se você não medir essa relação que está mediada aqui por uma... Em algum momento vai ter alguma judicialização, alguma crítica reputacional, e isso vai estar posto numa conversa. E aí vai ter a guerra de relatórios, feito por alguém, por A mais B. E você não mediu o seu relacionamento com aquele território. O IPS permite você medir isso, através de uma metodologia que é diferente, que é a IPS Comunidade, que a Mineração Rio do Norte já fez, a Hidro já fez, a Vale já fez, a Kinross já fez, então tem referência. E o terceiro é que o município é importante para a mineradora. Por quê? Ela contribui com o CEFEM, ela tem a contribuição na massa salarial, eu aprendi hoje muito a importância do ISS e todos os tributos. E a gestão pública, a qualidade da gestão pública vai impactar diretamente na relação dessa empresa com o território.
O IPS município, ele dá o retrato do escopo 3. Ele diz claramente, quando se vai para Canaã dos Carajás, Nova Lima, Itabira, qualquer município, onde é que está pegando? Onde é que o município está performando abaixo do que deveria estar performando? Como é que explica um município que tem alto PIB per capita, alta renda per capita, tem resultados sociais tão críticos? Porque isso vai, de alguma maneira, direta ou indiretamente, repercute para cima da empresa. Então, eu acho que sem medir a agenda social, a gente fica num discurso que é ideológico, vago e provavelmente contencioso. Então, para entrar na agenda social, tem que ter métricas, tem que ter conceitos e tem que usar o instrumento do IPS como instrumento de gestão, não só um instrumento de conhecimento do território. Então, acho que esse é o ponto geral que tem motivado o IPS na nossa aplicação. Bom, só essa fala a gente ficaria aqui o dia inteiro decupando cada ponto, cada análise, cada possibilidade que a ferramenta dá para a gente. Mas depois eu vou voltar com você, Beto, para a gente falar um pouco sobre como que as regiões têm performado, e aí performado do ponto de vista mesmo desse progresso, quais são as alavancas e os desafios que a gente tem em cada região. Mas eu vou passar aqui para o Guido. Guido, presidente da Mineração Rio do Norte, que é o representante hoje aqui na mesa da região amazônica. Queria que você trouxesse um pouco para a gente, Guido, a despeito da ferramenta em si, né, que o Beto trouxe aqui para a gente com bastante detalhe, como que é na prática? Porque o Beto trouxe aqui para a gente, né, sem medir a agenda social, né, primeiro que sem a métrica a gente não tem de fato uma agenda eficaz, né? Mas como que liderando um empreendimento de uma importância como é a MRN, numa região com toda a sensibilidade ambiental e social que ela tem, como que você enxerga o desafio da progressão dessa agenda social? E se você quiser também trazer alguns exemplos do que a MRN tem feito, fique à vontade, por favor. Obrigado, Ana. Boa tarde, pessoal. É uma honra participar do painel. Agradeço a presença de todos. Eu vou começar dando um pouco de contexto da MRN para quem não conhece. A gente está situado bem no oeste do Pará, fronteira com a Amazônia, num lugar bastante remoto, acessível apenas de barco ou avião. E muito interessante essa ferramenta aqui que o Beto fala, e intrigante para mim quando eu comecei a olhar os dois municípios em que a gente atua. Tem o município de Oriximiná, que é basicamente um pouquinho menor que Portugal, é enorme esse município, e tem se não me engano, umas 80 mil pessoas. A minha atuação está mais ou menos ali abarcando uns 5 a 6% desse território e mais ou menos um sexto da população. E os índices não são bons. Quando a gente olha o IPS de Oriximiná, ele é o 44 em 144 de municípios do Pará. E o Pará, de forma geral, está abaixo da média nacional, né? Aí quando você olha outro município de Terra Santa, que tem 2.000 km², o outro eu falei é 107 mil km². Oriximiná são 2.000 km². Ele é o terceiro melhor município em termos de IPS. Me surpreendeu isso. Eu esperava que Paraupeba estivesse na frente e tal, Paragominas, mas não. É Belém, Canaã e Terra Santa. Então, para medir ali, essa ferramenta para medir Terra Santa vai ser perfeito, porque já tem ali aquela área, eu consigo enxergar e atuar ali. Hoje a gente mede a região que a gente atua em Oriximiná. Basicamente, a gente tem atendimentos médicos, a gente tem o melhor hospital da região, a gente tem a melhor escola da região, então alunos matriculados, bolsa de estudo para fazer curso de graduação e profissionalizantes, programas de geração de renda. Então a gente basicamente está olhando a educação, saúde, geração de renda e educação ambiental. E se você for olhar,
Educação e saúde é papel do Estado, então eu estou fazendo ali o papel do Estado, né? Eu até entendo que num município que é quase do tamanho de Portugal, é muito difícil para um prefeito administrar aquela população toda que está muito dispersa num território desse tamanho. Então nesse local a gente atua muito cobrindo essa falta do Estado, né? Essa insuficiência do Estado de cuidar daquilo tudo. A gente também faz pesquisas de satisfação das comunidades, em que elas falam sobre os problemas que tem, e a gente ataca pontualmente. Mas eu acho que nessa região de Oriximiná a gente tem que pensar em alguma forma de estruturar uns indicadores que meçam não só o que como ele falou, não o que eu estou gastando, mas o resultado que está dando efetivamente. Então, eu acho que é isso aí que eu tenho para falar por enquanto. Obrigada, Guido. Sem dúvida nenhuma, acho que a MRN é um caso bastante sui generis, se a gente pensar na localidade que ela está, né? E se a gente pensar na própria dinâmica social que a Amazônia tem, e como que um empreendimento que de muitas formas está isolado numa região, pode ser um vetor de não isolamento, né? Ou da diminuição desse isolamento e da forma que a gente linka acessos, serviços e oportunidades para uma região como essa, para comunidades que estão ali, por exemplo, ao longo de um rio, né? Que é bem diferente se a gente pensar na região sudeste ou mesmo aqui no Nordeste. Então, eu queria chamar o Sandro Magalhães, que é sócio-presidente da Oversight. Sandro, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho, e aí pegando um gancho até no que o Guido falou, né, de responsabilidades, do que é responsabilidade do poder público, do que é responsabilidade do investimento privado, que você trouxesse um pouco uma perspectiva assim, da responsabilidade moral das organizações. Eu acho que a gente fala muito sobre para além da legalidade, eu acho que também é um posicionamento que já ficou para trás, né? Fazer o que é legal, é o mínimo que a gente precisa fazer, né? Então, quando a gente olha para a questão do progresso e do nosso papel para contribuir para isso, queria que você contasse um pouco da sua experiência também à frente de empreendimentos. Bom, boa tarde. Prazer, Ana, estar aqui debatendo esse assunto, né, que é bem vigente, né, nas mineradoras. Bom, primeiro ponto, vou falar um pouco de Nordeste, né, para a gente dar uma distribuída aqui. Bom, o Nordeste, hoje nós temos aqui em torno de 500 mineradores, né, 55 tipos de minérios. E uma coisa peculiar que é importante a gente observar na mineração da Bahia é que a grande maioria dos projetos sociais que têm sido implementados, todos eles visam a autossuficiência dessas comunidades, né? Então, assim, voltando aqui para o IPS, né, onde você tem as dimensões ali de bem-estar, de infraestrutura, de segurança, a gente tem exemplos maravilhosos, como, por exemplo, na cidade de Jacobina, né, onde foi feito um trabalho maravilhoso, né, num projeto chamado Melhoria de Qualidade de Vida das Pessoas, né, que reformou mais de 150 casas, que não tinha nem o básico, né, que era o saneamento. Nesse mesmo momento, trouxeram inclusão digital, ali na época da pandemia, né, e continua até hoje. Tem exemplos assim, um exemplo fantástico, né, da Atlantic Nickel, que ele tem um trabalho muito interessante ali com o projeto Banana, onde você tem mulheres produzindo, né, através da banana vários produtos e aos poucos vai se tornando autossuficiente. Equinox também tem um projeto belíssimo, onde você tem a retirada de mulheres que vai extrair o que sobra do garimpo
E eles profissionalizaram essas mulheres e hoje elas trabalham no viveiro de mudas, né? Então você consegue ver a aplicação prática do valor que é empregado. Eu acho, né, assim, pela minha experiência não só em Brasil, mas global, que a geração de renda, assim como o lucro para as empresas, né, é o grande amortecedor das crises. Eu acho que esses projetos que visam a autossuficiência, ela resolve boa parte do problema no curto prazo. Caminhando junto com a educação, você prepara, né, essas pessoas para que no futuro elas saiam cada vez mais dessa dependência, né, da mineração. Tem um trabalho também muito importante aqui no interior da Bahia, lá em Jacobina, onde se profissionalizou muita gente e hoje essas pessoas trabalham na cidade em outros negócios, né, não exatamente na mineração. Porque o minério ele é finito, né? Pode ser que ele não acabe agora na nossa geração, mas talvez daqui a 2 gerações, né? Tem casos que a gente sabe no Brasil e no mundo, onde depois que a mineração fechou, o caos retornou pior do que era antes, né? Porque juntamente com o progresso sempre vem violência, sempre vem a exploração, né, das pessoas. Então, eu sempre acreditei, né, e à frente dessas corporações, que buscar a autossuficiência de mão dada com a educação, isso tinha um poder muito forte de transformar a vida de pessoas. E tem as questões que o longo prazo ele não vai resolver, né? Fome as pessoas sentem hoje, né? A necessidade sanitária as pessoas estão sentindo agora. Então, na verdade, é um conjunto de ações que tem que caminhar juntas, né? Para poder transformar a realidade das pessoas, né? Falando de educação, eu acredito que, no caso do Guido, né, eu acho que o desafio dele é muito maior, né, até geograficamente falando. É diferente de você estar com uma mineradora que tem mais mobilidade, né? E a solução que foi encontrada para alguns projetos foi exatamente essa integração, né, de poder público, iniciativa privada fora da mineradora e a mineradora em si. Aí as pessoas falam, mas lá não tem nada. O que tem mais próximo de algum negócio, de algum comércio, algo do tipo, está a alguns quilômetros. Aí vem a importância da empresa trabalhar na cultura, né? Trazer para as pessoas, trazer para a sociedade, trazer para os vetores de transformação a importância de você pensar no coletivo. Aí a gente sai, né, disso que você falou, da responsabilidade legal e vai para a responsabilidade legal, né, que tem a ver com o que a gente contribui para o coletivismo, para a coletividade, né? Então, também tem um exemplo muito bom, onde as pessoas não conseguiam sair para trabalhar fora da mineração por uma questão de transporte. Então, a mineradora, na época, fez uma parceria com a prefeitura e com empresários e conseguiu fornecer o transporte para essas pessoas. Então, você resolveu o problema sanitário, você trabalhou na educação, você trabalhou na geração de renda e, no final, para aquelas pessoas que se especializaram, mas não tinha vaga na mina, você conseguiu fazer com que elas fossem para trabalhar em outro lugar. Então, acho que a grande questão é trabalhar na cultura, né? Trabalhar para que a sociedade entenda que o problema não é só daquela comunidade que está ali perto, né? Mas a gente precisa desenvolver mais essa visão de mundo, né? Tudo que for bom para a coletividade, a gente precisa contribuir. Muito bom. E os exemplos que você trouxe, acho que mostra um pouco de um padrão de projetos que já acontecem há muitas décadas. Eu acho que, né, pelo menos aí uns 20 anos de uma maneira mais estruturada nos territórios onde essas empresas estão operando, mas que começam, eu acho que numa dinâmica diferente, né? Se a gente olhar, por exemplo, hoje para o IPS, que é o que a gente está discutindo um pouco aqui, eu tenho o IPS, então ele vai me dar um diagnóstico, que eu vou conseguir ser mais assertiva também no olhar do meu investimento. Mas é curioso, né, quando a gente olha o movimento contrário, que projetos que sempre aconteceram, mas que não necessariamente na intenção de diminuir
ou de melhorar indicadores percebidos anteriormente como indicadores que estão em estágios mais baixos, digamos assim, de desenvolvimento dentro de uma comunidade, né? O que não torna o projeto menos importante, porque também eu acho que talvez o Beto vai poder falar um pouquinho disso, mas eu tenho um chute de dizer que grande parte desses projetos estão muito alinhados com as necessidades que os municípios têm, considerando o nível de necessidade que os municípios têm. Quando a gente pensa de modo geral em educação, quando a gente pensa de modo geral em investimento em infraestrutura, né? Então, mesmo a ausência da intencionalidade ou de saber exatamente o gap daquele município, quando a gente olha para as dimensões gerais, de muitas formas os projetos, os investimentos, eles endereçam questões que são apontadas dentro do mapa de necessidades que aquele município tem. E aí, Vitor, o Vitor, que é o gerente de investimento social da Vale, obrigada, queria que você falasse um pouquinho sobre a perspectiva de uma empresa que já usa a ferramenta, né? Então, assim, já usa o IPS não só para elaboração e maturação do próprio investimento, mas também como prática de suporte à gestão pública para que os pontos mais críticos dentro desse território sejam endereçados. Como que você vê que isso contribuiu para a Vale, né, do ponto de vista da gestão, e ainda os desafios que vocês ainda têm pela frente? Ana, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite aqui. Para mim é uma honra estar nessa mesa com essas personalidades aqui. A gente teve a oportunidade, inclusive, de fazer uma mini prévia, né? Que o Beto deu um curso mais cedo. Assim, antes de mais nada, acho que é importante dizer, assim, tudo na Vale é hiperlativo, né? Eu passei ontem o dia falando isso. A gente está presente, pelo menos, em 5 estados brasileiros de forma muito direta, assim. São mais de 100 municípios. Então, assim, a gente tem décadas de investimento via Fundação Vale, principalmente nos temas da saúde, educação. Acho que intuitivamente todos nós, em algum momento, acabamos investindo naquilo que poderia ser o guarda-chuva do IDH, né? Historicamente, a gente sempre foi cobrado, inclusive, sobre como que a gente poderia medir o resultado efetivo dos nossos investimentos, não só os inputs, né, o que a gente gera em termos de profissionais capacitados, alunos envolvidos. Então, assim, e a gente sempre procurou, de alguma forma, um indicador que pudesse demonstrar isso. Eu lembro que lá em 2014 eu fazia parte da equipe de socioeconomia, a gente foi até procurar exatamente o IPS porque a gente enxergava aquilo, essa ferramenta como uma possibilidade da gente de fato ter esse resultado, né? A gente ter alguma fonte que pudesse nos indicar de fato esse resultado. Acho que é importante também que a gente sempre pensou em como isolar o efeito renda, né? Porque, assim, sem desconsiderar a importância dele, eu acho que até quem esteve aqui ontem viu o Gustavo Pimenta, nosso CEO, falando, assim, 4 dos maiores PIB per capita são municípios mineradores, né? Então, assim, é inegável que a indústria da mineração produz uma quantidade enorme de receita para os municípios. Eu acho que o que a gente não consegue hoje ainda responder, eu acho que o IPS de alguma forma ajuda isso, nos ajuda, como que como a gente percebe todo esse investimento sendo feito via impostos, principalmente, arrecadação, se transformando em qualidade de vida das pessoas. Tem um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente também reconhecer aqui, que além da rigidez locacional, as comunidades também são compostas dos nossos empregados, né? Nossos empregados moram nesses lugares. Então, assim, atrair, reter as pessoas, desenvolver os talentos desses municípios, acho que é algo que a gente, de alguma forma, uma diretiva de negócio, né? Todos nós queremos que as pessoas dos territórios possam trabalhar conosco. Então, assim, de alguma forma, no geral, como que a gente gera benefício para a sociedade para além da atividade econômica por si, né? Eu enxergo particularmente que o desenvolvimento econômico, o papel da empresa é de corresponsável. A gente nunca pode assumir isso 100%, porque de fato não faz nem sentido no arcabouço jurídico do Brasil, né? Os municípios, em geral, são os principais atores desse papel, mas eu acho que as empresas têm uma contribuição efetiva para dar, principalmente as empresas mineradoras, porque nós somos de fato muito relacionados, muito vinculados com esses lugares, né? Um outro ponto que a gente conversou mais cedo, que eu acho que é importante a gente trazer para a conversa, é que desenvolver o capital social é um processo muito lento, né?
Ele não acontece da noite para o dia. Então, assim, historicamente, o Brasil investiu muito no sul-sudeste, né? Se você for olhar a história do Brasil, não à toa esses territórios são mais desenvolvidos. A gente fez uma escolha. De alguma forma, o Brasil investiu muito capital, muita energia para desenvolver esses lugares e talvez tenha virado um pouco as costas para os territórios, principalmente do norte e nordeste. E eu acho que o IPS dá muita luz para isso. Assim. Acho que tem uma imagem que a gente viu mais cedo aqui que talvez a gente pudesse até trazer para cá, que é o mapa vermelho do norte, nordeste. Ele é muito gritante, ele demonstra muito claramente. Assim. Então, assim, para a gente é um orgulho fazer parte e contribuir com o Amazon nesse trabalho. Nós entendemos de fato assim, que essa ferramenta pode ajudar a gente a agir, e aí assim, e até influenciar os governos a agir, principalmente os governos municipais. A gente tem um histórico de fazer projetos voltados a acesso a direitos, né? A gente tem um trabalho muito grande na educação voltada para o ensino fundamental, a gente tem um trabalho muito grande com o fortalecimento dos equipamentos públicos nas UBS. Na Fundação Vale, a gente trabalha muitas décadas voltadas para a universalização desses direitos e reconhecendo que nós precisamos fortalecer as políticas públicas, entendeu? E eu acho que, de alguma forma, o IPS é um instrumento que pode ajudar bastante tanto as empresas quanto o poder público a construir e mediar um pouco essa conversa, sem necessariamente a gente tentar encontrar culpados ou apontar o dedo para alguém. Pelo contrário, mobilizar a sociedade em prol do desenvolvimento equânime, né? E aí eu acho que o Brasil tem uma dívida muito grande com o Norte e Nordeste, que é onde está grande parte da fronteira mineral do Brasil, né? É incrível isso que você está falando, porque o mapa, ele de fato é muito impactante, né? Quando você olha ali a cor e onde estão concentrados os municípios em vermelho, onde tem a maioria dos municípios em azul, ao mesmo tempo que ele traz esse impacto, ele não traz nenhuma novidade, né? E aí muito na linha do que você falou, né, Vitor, foram assim, é o resultado das nossas escolhas como país, né? Acho que escolhas políticas, escolhas econômicas e escolhas sociais. E mostra exatamente qual é o desafio que nós temos como setor, que não é um desafio diferente do que o que nós temos como Brasil, como país, né? As coisas elas estão completamente associadas e acho que por isso só já mostra a necessidade desse trabalho articulado, conjunto. E falando um pouquinho, a primeira vez que eu tive contato com o IPS, aí falando com o chapéu de gestora social, eu fiquei completamente alucinada pela ferramenta. O primeiro mapa que eu enxerguei foi o da Amazônia. A gente ainda não tinha o IPS como setor, né? Isso já há mais de 5 anos, quando a gente discutiu lá atrás uma ideia de rodar o IPS, mas eu fiquei alucinada com a ideia de ter indicadores que me mostrassem para a organização que eu trabalhava onde de fato deveríamos alocar o nosso investimento, né? E aí, pegando uma ponte no que você disse, de uma forma conjunta, porque tem uma coisa que não é onde você quer investir, mas é onde aquelas pessoas, elas estão dizendo que elas enxergam necessidades, porque no caso de lá foi rodado também o IPS Comunidade, então, para além dos dados públicos, né, as pessoas foram ouvidas, então, onde são as necessidades daquelas pessoas, mas onde que o município também, num retrato muito claro, está te mostrando que o teu investimento ele vai fazer mais efeito. Porque também eu acho que para quem está à frente da gestão social, tem uma angústia de investir, e quando vai medir, não vê o resultado. Né? Então, quando você vê o IPS, a minha primeira frustração quando a gente rodou o primeiro IPS foi: como assim, gente? Como que esses números estão tão baixos nessas dimensões? Se há anos a gente vem aportando recurso nessa área, por exemplo, né? Mas primeiro que como investidor ou como investidor privado, você tem uma limitação muito grande de capilaridade, de delta de resultado naquele investimento que você faz, né? A não ser que você tenha uma meta de reduzir a pobreza, né? Numa esfera tão grande, você não vai ver aquele resultado no teu dia a dia. Você vai ver uma variação do IDEB que você fala: o que isso significa? Né? Você vai ser cobrado por aquela variação que não foi uma variação positiva, porque ele é um indicador muito grande também, que ele não vai no detalhe do seu investimento. Né? Acho que o IPS ele tem essa grande vantagem, que é de mostrar para a gente... Ai, gente.
numa dimensão, numa lupa maior, como que o nosso investimento está ou não contribuindo. E no painel anterior, eu anotei aqui porque é uma coisa que eu sempre penso, mas eu nunca tinha falado da forma que a pessoa falou. A Juliana, ela estava no painel aqui do lado e ela fez uma troca, né? Ela falou, a gente costuma falar comunidades impactadas, mas a gente deveria falar parceiros estratégicos. Eu achei incrível, porque é isso. Quando você está fazendo esse trabalho ouvindo essas pessoas e todos os outros, eles na verdade são os parceiros estratégicos dessa mudança que a gente quer ver socialmente e economicamente nos territórios. Então, queria fazer uma rodada com vocês, ouvir um pouquinho assim, como que cada um enxerga o papel desses atores, né? Se a gente pensar, a gente como investidor, a sociedade civil organizada, o governo, o IPS como ferramenta ou não, né? Qualquer outra que a gente queira trazer também aqui como exemplo. Como que a gente enxerga que isso tem funcionado e pode contribuir para resultados melhores? Pode começar, Beto? Como não temos o mapa aqui, eu vou, resumidamente, o mapa tem 9 cores. Ele tem padrões de vermelho, padrões de amarelo e padrões de azuis. A região Nordeste, como um todo, está bem amarela e a Amazônia está bem vermelha. Curiosamente, no Nordeste, talvez se a gente estivesse medindo o IPS 20 anos atrás, estaria bem mais vermelho. Quer dizer, o Nordeste fez bastante progresso. E quando a gente faz o cruzamento dos dados do IPS no Nordeste, inclui todos os estados, com exceção do Maranhão, que está mais parecido com a Amazônia, com o Norte, você tem que o social no Nordeste está mais à frente do que o econômico. Tem muitos lugares que tem pouco PIB, mas o resultado social é melhor. Educação, inclusive, né? Vários, em saúde e tal. Na Amazônia é o contrário. A gente tem mais PIB do que IPS. Tá? Então, o desafio na Amazônia é equalizar isso. E eu acho que o Guido traz o desafio do território. Porque a Amazônia, ele está falando de Oriximiná. Altamira é um município que é um pouco menor do que o estado do Paraná. A escala, para você fazer a gestão pública, para você gastar bem num território desse tamanho, o modelo não é o modelo do resto do Brasil. Então, acho que isso é um desafio. Então, quando você tem uma cidade, um município como Terra Santa, que é pequeno, e que a população está concentrada no núcleo urbano, o prefeito, a parceria entrega um resultado social melhor, tá? Um resultado na ponta. Duas historiazinhas curtas aqui que vão ilustrar. A gente tem uma parceria com a Vale, e uma das coisas que a gente está fazendo, fizemos a semana passada, é o segundo ano, a gente tem 35 municípios da área de influência da Estrada de Ferro Carajás, definidas pela Vale. O ano passado, a gente foi olhando os dados, fazendo uma comparação entre esses 35 municípios, quais eram os municípios que estavam mostrando um resultado fora do esperado. Por exemplo, o município de Arari. Entre os 35 municípios, Arari talvez seja o mais pobre. Se está disputando ali os últimos lugares. Pouco Cefém, porque basicamente passa só a estrada e tal, tinha o melhor indicador, o melhor IPS educação. E aí a gente foi tentar entender como é que o município, que estava no final da tabela do PIB, tinha o melhor resultado do componente de educação. E tinha uma história, tinha uma equipe que estava lá trabalhando, que aprendeu com a experiência do Ceará, que levou para Arari, e a gente levou a equipe de secretaria para um evento como esse, para contar para os outros municípios como é que eles fizeram mais com menos. Fizemos isso com o município, no componente de saúde, a gente observou que o município de Água Azul do Norte, que vai mal em quase tudo, exceto que em saúde tem uma luz verde lá. E a gente foi lá. Quando chegou a equipe que foi fazer, o secretário falou, eu sabia que vocês iam descobrir. Porque a gente está fazendo um trabalho que faz diferença aqui. A gente está pegando o SUS e aplicando o SUS na realidade amazônica. E aí, eu lembro de uma conversa que a gente estava tendo no evento, alguém da própria equipe da Vale falou, como é que vocês descobriram essas histórias? Pelo IPS, porque o IPS deu uma pista de que tinha alguma coisa acontecendo ali. Esse ano a gente fez a segunda rodada, foram 150 pessoas participando da oficina em São Luís, e a gente teve um reconhecimento para os municípios que têm se destacado, que mesmo num intervalo de tempo pequeno, eles botaram a lupa. Tem municípios que falou, tá, nosso indicador, porque só para ter uma ideia, você tem um mapa de todos os indicadores, e ele compara o indicador do município com os outros municípios vizinhos.
Ele fala, eu estou performando pior aqui, eu tenho que melhorar. E os municípios que mais fizeram esse movimento foram premiados. Era um momento assim, eles estavam vendo que tem uma maneira de progredir e aprendendo com outros. Então, você está falando gestão, intercâmbio, boas práticas de gestão social no contexto da Amazônia, que não é o mesmo contexto do interior da Bahia, que não é em Minas Gerais. Então, é um instrumento que tem que ser adaptado do ponto de vista de prática, não de indicador, de prática às condições específicas. A gente vai fazer agora no eixo também Minas-Espírito Santo. A Hidro está trabalhando também com a gente no corredor Barcarena, Paragominas. Quem conhece ali são 7 municípios, são na escala amazônica do tamanho da Suíça. Novamente lá a gente tem mais PIB do que progresso social, então o esforço é a gente subir a barra do IPS, que os municípios podem fazer mais ali, porque tem mais renda, tem que puxar o IPS para cima. E a história curta nos prefeitos, foram visitados 120 municípios no Brasil todo. Então a história curta é essa seguinte. Primeiro, quando o prefeito vai mal na fita, a equipe, ele nega. Depois reconhece que o dado está certo porque ele mesmo provém o dado. A culpa é do gestor anterior, enfim. Terceiro, finalmente ele reconhece que é um problema, porque quando você mostra os municípios no mesmo território, que tem a mesma renda, que estão melhores, não tem jeito. É um problema de gestão e de capital social. Então, nesses municípios, quando eles chegam nessa terceira fase, que o problema é nosso e precisamos melhorar, aí a gente entra, a equipe do IPS, com os parceiros. Ok, então a gente está aqui para ajudar vocês a melhorar. E o caminho é que eles vão construir com suas próprias pernas a partir da experiência de outros municípios que estão melhores. Porque não tem mapa, ninguém tem a bala de prata. É um caminho que tem que caminhar junto. O que o IPS faz é estar medindo isso todo o tempo. E aí, Guido? Eu fiquei pensando aqui, o papel de cada um, né? Tem um papel da empresa, que a gente tem uma visão de muito mais longo prazo. Tem o papel do agente público, que tem, às vezes, uma visão eleitoral de 4 em 4 anos. Eu faço modelo, planejamento de operação, plano de lavra, investimentos até 2040 e o fechamento da mina e tudo aquilo. E o Sandro falou sobre o fechamento, um dia acaba a mina, né? Então, se a responsabilidade é da empresa e também do agente público, como é que a gente vai coordenar isso? Os dois têm que querer. Então, eu acho que é um diálogo que a gente tem que tentar fazer, mas os dois têm que querer. Eu penso muito sobre a questão do fechamento, de preparar o território para o dia que a mina não existir. Se você está em Nova Lima, sei lá, Minas Gerais, algum lugar que você vai criar ali, vai nascer uma indústria, essa indústria vai ter outras aplicações depois, você pode exportar e tal. Isso não funciona lá na minha região. Eu acho que a vocação ali, por exemplo, quando eu penso em futuro, eu penso em sistema agroflorestal. Eu refloresto 300 hectares por ano e eu tento, na medida do possível, enriquecer a floresta com espécies espécies que tenham aproveitamento econômico, tipo castanha, copaíba, esse tipo de coisa. Tem um limite também, porque tem uma dualidade aí. Existe também uma cobrança de que você tem que manter uma diversidade basicamente da floresta nativa, né? Então isso contraria. Mas eu acho que no final das contas eu preciso buscar esse alinhamento da empresa com o setor público. E o Vitor também falou uma coisa muito interessante. A gente precisa desenvolver ali onde a gente vai contratar. A gente tem programas de desenvolvimento de fornecedores locais. Então, o dinheiro que a gente transfere é impostos, é a CEFEM, é a ISS, é a ICMS, são os salários que vão gerar renda no comércio local, a contratação de fornecedores locais, mas foi interessante você falar aqui dessa frustração. Eu acho que eu vou ter essa frustração
quando vocês me fizerem, estão falando de fazer 5 anos, né, desde 2018, 7 anos, eu quero ver como é que vai ser, porque muito dinheiro foi ali, evoluiu, eu não sei. Tá? Não, esse acho que é um ponto fundamental quando a gente pensa a forma que a gente está usando o nosso investimento e não consegue ver o retorno. E aí não consegue ver o retorno, eu acho que tem a ver muito com a ausência da metodologia também, porque eu acho que tem formas de você medir que não é exatamente o per capita do seu investimento, né? Não é sobre isso que a gente está falando, eu tenho certeza, mas dentro das empresas a gente costuma pensar muito nisso. Quer falar? Só que o Guido trouxe um ponto importante. O IPS Brasil começa em 2024, então isso é 2024 e 2025. Mas a ideia aqui, com parceria com o IBRAM, é a gente fazer um ex-post, a gente voltar e conseguir rodar o modelo desde 2018, que é onde os dados permitem comparação. Daí a gente vai ter uma série histórica, porque já vai sair o IPS 2026, então a gente vai ter de 2018 a 2026. Aí a gente vai começar a entender melhor esses movimentos e responder. Espero que no ano que vem, a gente tenha um debate sobre isso, com essa análise ex-post. A gente testou isso em Minas Gerais já, com a Vale, e funcionou. A gente Pode dar conseguiu um voltar. spoiler? Pode dar um spoiler de como que a gente, olhando na linha do tempo, tem uma curva ascendente? Como é que é? Não, no caso de ver? Minas Gerais, sim. E não só tem uma curva ascendente, mas, é claro, ela se distribui no estado e concentra também em alguns componentes, porque é um hemograma, né? É um hemograma, que nem tudo vai bem, né? Nem tudo vai bem na composição. Ah, tá um pouco alto aqui? Ah, tá bom. Porque daqui a gente não está ouvindo. Então não tem no hemograma, você tem as notas variam. Mas acho que a notícia interessante é que aconteceram tragédias em Minas Gerais. E o que aconteceu com o IPS desses territórios onde isso aconteceu? Você tem uma queda e depois uma recuperação. Acho que essa é uma das notícias. Ou seja, a resiliência social de organizar isso depois de uma situação crítica como foi. Acho que foi um dos exercícios que a gente teve. Ô Guido, e acho que tem uma coisa quando você vê o primeiro resultado, que é pensar assim, nossa, mas está tão baixo, mas tem uma segunda pergunta que é, como era antes de eu estar aqui? Né, desse empreendimento estar aqui. Acho que esse exercício, é claro que ele não vai tão longe, mas acho que ele ajuda a ver o que vem depois, porque também a gente fica sem uma base, né? É ruim, mas era pior? Ou era melhor? Mas né? exatamente esse ponto. Assim, intuição, que eu acho que Terra Santa melhorou e Oriximiná talvez tenha piorado, porque minha mina anda também, ela está saindo de Oriximiná e está lavrando mais em Terra Santa. Então, e Terra Santa já tem essa questão de ser menor. Eu acho que assim, as comunidades que eu atendo, até porque eu tenho todo o compliance com o OIT 169, a gente faz acordo, paga royalties voluntário, transferência de renda e estamos montando aí os acordos também que são exigências de licenciamento, que é o PB aqui. Muita coisa já foi feita ali. Então, assim, na minha micro-região eu acho que melhorou, mas não vai sair na medida, vai sair a medida média da cidade. Então, mas eu estou curioso para ver, Beto. Bom, acho que o Beto ele trouxe aqui um ganho positivo da ferramenta, que é essa possibilidade de troca, de aprendizado comum entre gestores públicos, por exemplo, né? Como que um está fazendo, o outro, e como é que a gente faz essa troca de experiências e conhecimento. Guido trouxe um desafio, que é a questão temporal. De fato, você tem hoje a questão do ciclo da gestão pública e a mudança de gestores que não olham para esse desenvolvimento como uma coisa perene, mas sim como, não todos, claro, né, mas ainda com um olhar contaminado por um ganho de um período eleitoral. Então, isso acaba sendo um desafio para o dado em si que é gerado, né, que acaba não sendo utilizado como deve. Mas nessa linha ainda dos diversos papéis, eu queria ouvir um pouco vocês, queria muito ouvir o Vitor, queria ouvir o Sandro, onde vocês enxergam que existe ainda oportunidades ou desafios quando a gente olha para a ferramenta e porque ela pode trazer, não metodologicamente, né, mas como medida. Bom, o Guido falou uma coisa bem interessante aqui, né, sobre tomar proveito do setor agrícola como algo que vai ser sustentável, né, para
a população depois que a mina finalizar as atividades dela, né? Eu acho, de novo, né, que o grande desafio talvez esteja no desenvolvimento dessa cultura de levar a educação, porque tem prefeito que nem conhece IPS, né? Tem prefeito que talvez nem o IDH ele vai conhecer. Então, eu acho que a empresa também tem esse papel educacional na sociedade, né? De abrir esse diálogo, de mostrar os resultados que ela já conseguiu, né, a partir das suas iniciativas e, de novo, né, tentar desenvolver essa consciência agora, como o Beto falou, né, com meta, né, mostrando, utilizando o IPS como uma ferramenta de diagnóstico, né, para ser mais assertivo. E, como você falou, Ana, muitos desses exemplos que todos nós demos aqui, e que eu falei, muitos deles surgiram bem antes, né, de ter esse foco aí no IPS, mas foram de acordo às necessidades que foram identificadas, né? Então, acho que esse é o grande desafio, a empresa agir como uma entidade que vai proporcionar esse nível de conhecimento e os resultados práticos, né? Porque se você investe em educação, geração de renda, tudo isso, automaticamente você vai estar melhorando a vida dessas pessoas, né? Iniciativas também a gente não comentou muito aqui, mas, por exemplo, tem minas, principalmente quem minera ouro, né, quem produz ouro, que está totalmente exposto à questão da segurança, né? Algumas minas aqui na Bahia já tiveram eventos assim com muita violência, né? E você tem a comunidade ali perto, então isso termina que isso atinge também. Então, basicamente isso, acho que como sugestão, né, a empresa fazer esse papel de procurar os outros atores e tentar mudar um pouco a mentalidade, né? Eu super entendo a frustração quando a gente olha os números vermelhos, assim, eu acho que isso, principalmente para quem está há muito tempo no território investindo ali, mas assim, como a gente não tinha esse mapa, né, então a gente não tinha muito também, a gente de alguma forma atirou no escuro muitas vezes, fez aquilo que a gente acreditava que era o melhor, porque a gente não tinha instrumentos para isso. Eu olho o copo meio cheio, eu acho que o IPS permite a gente ter essa conversa qualificada, talvez até mudando um pouco a perspectiva de uma visão de desenvolvimento territorial municipal que não seja atrelado ao ciclo eleitoral, que seja de fato uma agenda mais de Estado, né, menos de governo. Assim, óbvio que eu não estou de forma alguma desmerecendo o papel do governo ou daquela chapa eleita, assim, eu acho que ela tem também, mas eu acho que de alguma forma o IPS pode dar uma bússola para isso, ele pode servir, principalmente se a gente conseguir, por isso que eu acho que é bom o Beto falar sobre o que a gente tem feito juntos em relação à troca de experiências, reconhecimento não só do prefeito, do secretário, mas também dos agentes comunitários de saúde, do professor que está na ponta, ou seja, a gente está indo exatamente buscar esses exemplos que possam inspirar os outros, tentando fazer um pouco de um transbordamento positivo, entendeu? E aí, só com uma ferramenta dessa que a gente pode, de alguma forma, promover esse tipo de ação, entendeu? Então, eu tendo a olhar isso de forma um copo totalmente meio cheio, assim. Eu acho que agora a gente tem a possibilidade, inclusive, de comparar os municípios mineradores com municípios não mineradores. Seria uma forma até para a gente poder olhar como setor, assim, de fato, se a nossa contribuição, mais uma vez, isolando o efeito renda, se ela de fato está gerando benefício social para a sociedade. Eu ouso dizer que talvez a gente se surpreenda, em alguns casos, e outros não. Eu posso citar aqui, a gente olhou um pouco sobre esses números hoje também, né? Eu vou citar 2 casos que acho que são muito óbvios, assim, e são muito positivos, né? Nova Lima é um município que já atua na mineração há muitos anos, né? A Anglo começou lá há mais de 100 anos atrás. Então, assim, você vê, e acho que Nova Lima também se beneficia de estar muito próximo de uma capital, num estado que fica na região sudeste, então ele claramente é um município que conseguiu aproveitar a indústria da mineração para gerar benefício social. Isso é evidente nos números, eles indicam isso. Mas, por outro lado, se a gente olhar Canaã dos Carajás, a gente estava falando sobre isso mais cedo, né? Há 10 anos atrás o município tinha 5 mil habitantes, hoje ele tem quase 100 mil habitantes. Ele é um município que conseguiu, por conta até de um capital político real, que foi criado nesse município, e que foi fomentado e foi mantido até hoje, isso tem quase uma década, ele consegue ser, de alguma forma, um oásis ali. Ele tem uma evolução muito impressionante, a gente consegue medir isso.
E eu acho que a gente consegue demonstrar o efeito de como como a política feita com uma visão mais de longo prazo, ela pode gerar esse benefício e ela pode transbordar para as regiões. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, incentivar para que esses exemplos eles possam ser aplicados em outros lugares e a gente possa fazer essa troca de experiência. E eu acho que aprender, né? Acho que os municípios precisam também estar abertos para fazer essa troca de aprendizado aí. Só o fato, acho que quando você fala o município tem que estar aberto para essa troca, né? Acho que o fato de uma forma multissetorial, esse território estar discutindo isso, né? E tentando achar soluções, acho que mostra já na linha do tempo um avanço muito grande sobre o pós-mineração desses territórios. Acho que o Guido traz isso, essa preocupação de quando esse empreendimento encerrar, e acho que é uma discussão que tem que estar no nascedouro do empreendimento mesmo, né? Porque senão você vai estar endereçando questões que consideram a variável da sua presença ali naquele território, e que na hora que você não tiver mais, essa variável também não está e o cenário muda completamente, né? E então acho que fica claro para mim assim que hoje a gente tem um cenário positivo, bastante positivo. Eu acho que positivo do copo meio cheio, que é de, para além de medir, soluções estarem sendo buscadas para que a gente consiga endereçar as questões. Bom, pessoal, só lembrando que a gente está com as perguntas abertas, então quem quiser mandar alguma pergunta aqui para os participantes do painel, a gente tem um QR Code aqui. Eu já vou começar lendo uma. Beto quer falar antes alguma coisa? Eu acho que o Guido trouxe uma questão, depois o Vitor também elaborou, que é uma certa, vamos dizer, dicotomia aqui, só para efeito do exagero, entre a visão de longo prazo de uma empresa mineradora, que é natural, o ciclo de curto prazo, o ciclo político de renovação, e aí a experiência de Canaã, que está mostrando algumas coisas no meio. Quer dizer, você criar um fundo, né? Acho que tem a história de um fundo municipal de desenvolvimento. É a gente também ancorar essa discussão em cima dos órgãos que tendem a olhar o longo prazo, o Tribunal de Contas, quer dizer, tem outros agentes públicos que são encarregados de cuidar um pouco do longo prazo no Brasil. Então a gente está trabalhando muito agora, se aproximando. Obviamente, quando o IPS, que é a qualidade de vida, traduzida numa disputa eleitoral, significa que ninguém vai querer estar mal na fita. Todo mundo vai querer ter o melhor IPS. Essa é a disputa boa, porque é a disputa que nos interessa. Porque quando melhora a qualidade do IPS, vai melhorar muito a relação da empresa com o território. Vai se dar em outras bases. Agora, como todo processo, é um processo de construção. É uma novidade, porque a gente só teve agora, 2024 e tal. Mas a gente percebeu isso já, assim, prefeito. Vou dar um exemplo. Curitiba foi a melhor capital. Teve vários rankings a melhor capital. E Campo Grande a segunda melhor capital. Campo Grande não era tão esperado, né? E João Pessoa é a melhor capital do Norte e Nordeste. Então, isso despertou no debate dos municípios. Campo Grande, a declaração da prefeita, eu quero ser melhor que Curitiba no ano que vem. Curitiba diz, descobri que eu estou bem, mas eu estou com alguns pontos vermelhos aqui, alguns indicadores, chama o secretário para a gente melhorar. Essa é a disputa que as empresas fazem no mundo, né? E que a gente quer que se dê no campo da disputa dos rankings sociais, né? É uma espécie de inveja positiva. Bom, mas eu acho que tem a gente não tem que ter medo do dado, porque eu acho que o empreendimento também muitas vezes tem medo do dado, porque faz essa leitura errada que aquele dado é resultado da sua atuação ou não direta sobre aqueles indicadores, né? E quando a gente entender que aquilo é só um retrato que está lá para ser refotografado, né, digamos assim, de forma conjunta, a gente também vai mais aberto, mais transparente, porque a gente fala muito de transparência de dados, mas como setor, eu acho que a gente, embora estejamos transparentes, a gente tem medo do dado negativo, né? Como se aquilo fosse imputado só a nós e fôssemos ser cobrados por. E acho que a gente tem que pensar que sim, temos responsabilidade, temos que contribuir para a mudança daquele dado, podemos contribuir muito, mas somos um ator nesse grupo de atores, né, que podem fazer esses dados melhores.
Vou começar a endereçar algumas questões aqui, que a gente já recebeu bastante pergunta. Vou começar por você, Beto. O Guilherme, ele faz uma pergunta, ele diz assim, ó, um bom indicador deve ser objetivo, replicável e com capacidade explicativa. Com tantas variáveis, o IPS não perde em poder de explicação? Isso já foi avaliado? O IPS ele não é um índice que foi desenvolvido para estabelecer relações causais. De fato, ele de propósito ele não faz isso. Ele mede. Essa etapa que a gente está fazendo da gestão é que a gente descobre como aquele município conseguiu melhorar a nota. Você só descobre quando você se aproxima da prática dele de gestão. Então, essa é um pouco da escolha metodológica na origem do IPS. Porque no momento que o índice tenta explicar tudo o que está acontecendo, ele quase que toma um lado do debate do desenvolvimento social. E aí ele perde um pouco a isenção. Esse foi mais ou menos, vamos dizer, os mentores do índice tentaram proteger o índice dessa tentação para o índice. Mas eu acho que para o debate, a pergunta é muito apropriada. Acho que o debate significa que a gente vai ter muita gente fazendo tese sobre questão de desenvolvimento. Vai aparecer gente se aprofundando nisso, vai usar o material do IPS, mas vai muito além disso. Aliás, eu acho que é legal para a gente pensar aqui no IBRAM, a sugestão de trazer nos anos que vem a possibilidade de trazer gestores para contar essa história aqui. Muito e começar bom, a fazer um reconhecimento dessas boas práticas, porque eu acho que vai ter uma riqueza no lado da gestão que a gente vai ganhar bastante. Vitor, você tem algum caso já na Vale que vocês conseguem avaliar que a relação no território melhorou a partir dessa interação e do trabalho via IPS? Tá muito cedo ainda, né? Eu preciso reconhecer isso. Mas eu acho assim, a gente teve esse encontro 2 semanas atrás, fica muito evidente, assim, quando você leva esses atores do poder público para um evento para olhar, mais uma vez, de forma positiva, assim, reconhecer quem de fato está atuando e fazer essa troca de experiência. O que a gente tem percebido é isso, é a possibilidade de fato de um município influenciar o outro. E eles já estão fazendo essa troca de experiência sem necessariamente ser mediada por nós o tempo todo. Eles podem fazer isso entre eles, né? Eles são vizinhos na maior parte das vezes. Então, assim, eu acho que o que a gente tem colhido de frutos até agora tem muito a ver com isso, assim, da gente plantar uma semente, de usar esses dados como uma alavanca para o desenvolvimento de fato, para além, a gente estava falando mais cedo também, né, Beto? Acho que o poder público municipal, em especial, ficou muito vocacionado para fazer as obras, né? E às vezes não é a obra que resolve o indicador ou melhora a qualidade de vida das pessoas. A obra é um instrumento importante, mas ela por si só não resolve o problema, né? Então, assim, eu acho que o IPS permite você fazer esse mergulho, olhar com um pouco mais de profundidade e de alguma forma falar assim, cara, eu preciso me aprofundar nas políticas públicas para poder prover uma melhor qualidade para os meus cidadãos. Eu acho que todo prefeito tem esse interesse de alguma forma genuinamente, né, de prover um melhor serviço. Então, assim, eu acho que a gente está começando a colher esses frutos a partir dessa troca de experiência e a partir desse aprofundamento dessa leitura dos municípios onde a gente está presente, né? A gente já está no 2º ano no Corredor Norte, né, no Pará-Maranhão. A gente vai fazer na semana que vem pela primeira vez em Minas Gerais e no Espírito Santo e no Rio de Janeiro também. A gente tem 2 municípios portuários lá. Então, assim, para a gente é um pouco dessa experiência. Assim, a gente está testando ainda como isso pode se desdobrar. Imagino que vai se desdobrar para muito além do que a gente imagina, né? Com certeza. O Cíntia já fica aqui a dica, então, para o ano que vem, acho que é a dica do Beto excelente, da gente ter os gestores públicos aqui, acho que trazendo a experiência deles. Essa é uma ótima proposta. Como proposta. que isso tem, de fato, impactado positivamente ali o NET e o resultado dos próprios municípios, e o que eles têm aprendido a partir dessa experiência, né? Acho que enriquece muito a roda e com certeza a gente vai ter boas surpresas, né, eu acho. Guido, tem uma pergunta aqui para você da Mariana. Ela pergunta assim, você mencionou o fechamento de mina e a corresponsabilidade pública e privada. A sociedade civil também contribui? Como a MRN atua nesse contexto? Mariana, né? Mariana. Obrigado, Mariana. Eu tive umas ideias aqui na discussão para conseguir esse alinhamento entre os meus planos de longo prazo e compatibilizar com a questão da prefeitura. Acho que o Beto e o Vitor falaram. Você tem que engajar agentes que olhem mais para o longo prazo. Você falou tribunal, TCU, líderes comunitários, talvez. Então, acho que a gente tem que fazer mais isso, tá?
Eu queria só aproveitar aqui, complementar uma coisa que eu estava pensando, que a gente contribui para a sociedade, mas também a gente às vezes desequilibra o município, assim, atrai gente demais. Eles estavam falando que em Canaã dos Carajás tinha de 5 mil, passou para 80 mil, mas está com belo IPS. Isso às vezes na minha região é problema, porque os caras vão e se estabelecem, por exemplo, na Rebio, que ninguém deveria morar, e começam a devastar e usar, e acaba sendo atribuída a culpa à empresa, né? Por exemplo, estamos fazendo uma linha de transmissão, são 95 quilômetros, então vai ter 1.000 pessoas ali trabalhando. Aí a gente preventivamente já fez já fazia parte do nosso programa de direitos humanos, mas a gente fez uma parceria com a Childhood Foundation para fazer educação e treinamento e conscientização para evitar abuso de infantil, prostituição infantil, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma miríade de coisas que a empresa tem que pensar e sem alinhar com esse setor público fica muito difícil. Então, acho que a gente tem que fazer essas parcerias com essas entidades que não olham só os 4 anos, que olham a longo prazo. Eu não sei nem se eu respondi a pergunta dela. Com certeza respondeu. E acho que é isso, porque tem uma linha central nisso que ela não pode se desconectar, né? Então, de novo, falando de entrada e saída do poder público, mas também de outras organizações e outros atores nessa equação toda que precisam estar linkados por uma linha mesmo central que leve isso no longo prazo, né? Para que de fato esses resultados aconteçam. Sandro, tem uma pergunta aqui para você. Como que o setor pode atuar para além da CEFEM e dos demais tributos pagos para acelerar o progresso social nos territórios mineradores, respeitando as especificidades culturais e promovendo uma transformação sustentável e multidimensional? Pergunta grande, né? Se a resposta fosse fácil, né? Pois é, bom. Agora a gente tem aí o IPS, né, que vai servir, né, como diagnóstico. Então, acho que as duas coisas, né? Se aproximar, isso que o Guido falou, se aproximar do poder público, né? Mostrar como ele pode utilizar essa ferramenta para direcionar melhor os investimentos, né? Entendo também que o Guido falou uma coisa bem importante, que é envolver os entes comunitários, né? Porque aí essas são as pessoas que realmente vão direcionar melhor, né? E também aquilo que você falou, né? Que a empresa ela vai fazer o papel dela, mas ela é parte do ator. Então, trabalhar de forma mais integrada, né? Acredito. Muito bom. Vitor, tem uma pergunta aqui da Luana, e aí queria saber se vocês têm alguma experiência nesse sentido. Ela pergunta assim: a apropriação dos indicadores pelas comunidades na perspectiva da sustentabilidade e da sustentabilidade dessas comunidades, como que vocês enxergam a importância das empresas darem real acesso aos resultados do IPS? A gente não está fazendo ainda IPS comunidades, acho que tem outras empresas que estão até mais avançadas que a gente nisso. A gente fez alguns testes, principalmente no Pará, mas assim, eu particularmente acho que a comunidade precisa, na verdade assim, a sociedade em geral precisa ter acesso aos dados, isso é negável, né? Acho que eu sinto que, assim, que em alguma medida, talvez em alguns lugares mais onde tem um capital social mais maduro, isso pode até se transformar em alguma medida numa ferramenta de controle social, porque ele permite, ainda mais anualmente gerando os dados, permite você enxergar de fato onde está evoluindo, onde tem desafios, né? É óbvio que as organizações sociais do território elas vão acabar se apropriando desses resultados, porque é inegável. Você tem, acho que da mesma forma que a gente se ressentia de não ter uma bússola, eu acho que todo mundo do território se ressente disso da mesma forma. Então, assim, eu super acho que a gente, sim, deve ser transparente. É isso, eu não tenho muito medo do resultado. Eu acho que a gente deveria ter mais medo de não fazer a análise correta dos dados e ficar meio que na superfície. Acho que a gente deveria se preocupar mais com isso do que o número em si, porque eu acho que o indicador ele dá para a gente a possibilidade da gente se aprofundar
e discutir de fato o que precisa ser feito. Eu tenho certeza que os territórios têm condição de resolver seus próprios problemas, entendeu? Desde que eles sejam de fato, desde que eles estejam de fato munidos dos dados e das análises necessárias para isso. E nós como parte também, né? Porque os próprios problemas também são nossos, de Exatamente. alguma forma. E né? acho que a gente pode dar essa contribuição qualificada, é isso que eu acho que é o ponto. Certeza. Beto. Não, acho que em cima dos exemplos, né? Teve 3 comunidades quilombolas ao longo da área do mineiroduto da Hidro. Então, são 28 comunidades, a gente já fez um experimento, um teste com 3 comunidades. Tem um protocolo. O primeiro protocolo é que a comunidade tem que concordar, se apresenta o IPS comunidade, que vai ser coletado com dados primários, que segue a metodologia que a comunidade vai escolher os indicadores. A comunidade tem que concordar, o processo da coleta é feito, volta-se à comunidade para apresentar os resultados em um seminário público. A comunidade tem que validar, a comunidade não pode mudar o resultado, mas a comunidade pode dizer, e depois o resultado fica com a comunidade. Que, aliás, foi o principal interesse da comunidade. Os resultados das 3 comunidades é o seguinte: os líderes falam, a gente não conhecia a nossa comunidade, a gente acha que conhece. Mas e aí, como eram comunidades mais ou menos de 100 famílias, deu para fazer um censo. E uma das coisas que está chamando a atenção em todos os IPS comunidades, tá, que é um dado importante. Primeiro, uma questão de problemas de natureza, depressão, suicídio, doenças mentais. Eu vi num grupo que estava aqui atrás, e isso está explodindo em todos os trabalhos que a gente está olhando. Tá? Muito essa questão da relação entre adolescentes e pessoas mais velhas com relação lá nas comunidades. Os mais velhos se ressentindo que estão perdendo o controle das suas condições financeiras, do seu cartão. Tá? Tem vários conflitos intergeracionais também aparecendo. Elementos de intolerância religiosa, de conflitos religiosos. Então, várias coisas que não aparecem quando a gente olha o IPS Brasil, porque a gente está olhando outro tipo de indicador, mas eles começam a aparecer aqui. Mas chama atenção como prioridade, inclusive lá em Paracatu também esse tema apareceu, tá? Em outras comunidades, o tema de necessidade de um acompanhamento psicológico das comunidades, e dito isso em comunidades tradicionais. E observação do IPS Brasil, que corrobora com isso. As taxas de suicídio no Brasil estão aumentando, sobretudo com jovens. Isso está aparecendo nos indicadores do IPS Brasil, aparecendo em regiões mais ricas, inclusive do Brasil, onde o IPS é azul, mas especificamente nesse componente ele é vermelho. Tem um fenômeno que a gente, voltando para a sua questão, para a gente estar trabalhando nos territórios, a gente precisa saber o que está acontecendo. E as comunidades também têm interesse. Eu acho que está bem resolvida a metodologia, porque a comunidade ela fica com o resultado na mão dela. E ela disse, agora eu vou negociar com o poder público a minha agenda. Eu acho que esse é um ponto importante, que eu acho que fortalece, inclusive, a relação da empresa com a comunidade e com o território. Porque a empresa passa a ter na comunidade, em muitos casos, um aliado da agenda. E não mais um adversário, entendeu? Excelente ponto, Beto. Eu ia exatamente fazer essa pergunta e aí deixar livre para quem quiser responder, porque a gente falou do papel da empresa, do poder público, das entidades, né, da sociedade civil organizada, mas quando a gente olha ali para aquela comunidade que está na relação direta com o empreendedor, né, como que ela pode fazer o melhor uso do dado do IPS, para além de ter conhecimento do dado? Ok, básico, ela precisa conhecer, validar, ela vai entender, mas como que ela pode ser um agente também de motivação para a mudança e para a inclusão do poder público de investimento naquelas políticas, mas da própria empresa também, né? Você quer falar um pouquinho, Vitor? Assim, aquilo que eu falei no início, né? Tudo que a gente faz é realmente hiperlativo, assim. Então a gente sempre se preocupou muito também de não gerar o dado primário e a gente acabar gastando mais recurso fazendo análise do que atuando de alguma forma, né? Então esse é um ponto de atenção. Eu acho que as comunidades precisam se apropriar das informações que estão disponíveis. E se a gente, em algum motivo, em algumas comunidades prioritárias, a gente tiver que fazer um trabalho mais aprofundado, eu sou super favorável. A gente já faz isso, talvez com outras metodologias, né? Existem muitas metodologias para isso. E, assim, eu acho que a gente não tem que ter medo das comunidades. É aquilo que eu falei, nas comunidades estão os nossos empregados, na maioria das vezes. Então, assim, a gente deveria
e a gente não deveria ter uma agenda da comunidade versus uma agenda do poder público. Isso não faz muito sentido. Assim, se você for pensar nos países mais desenvolvidos, se você falar isso para um norueguês, ele não vai nem entender o que você está falando, porque isso não é razoável, né? Porque no fundo, todos nós vivemos no município e todos nós queremos que aquele município seja, onde a gente mora, seja um lugar bom, né? Então, assim, eu acho que a gente... Escopo 1, 2 e 3 junto, né? Deveria ser tudo junto e no fundo, a gente deveria tentar fazer um trabalho de convergir para interesses comuns. Óbvio que vai ter sempre interesses que não vão ser totalmente convergentes. E aí esses a gente vai discutir mais profundamente. Mas a gente devia primeiro encontrar o que a gente converge, entendeu? Porque no fundo a gente vai descobrir que a gente converge em muitos interesses, entendeu? Tanto a empresa, quanto o poder público, quanto as comunidades. É isso, assim. Quem teve aqui também viu o Pimenta falando, né? Acho que até com mais propriedade do que eu, que agora estou liderando esse programa do enfrentamento à pobreza, assim, a Vale ficou de alguma forma indignada em ter vizinho da sua operação comunidades com alta vulnerabilidade, ao mesmo tempo gerando todo esse impacto positivo em termos de renda, impostos e tudo mais. Então, se a gente não está atuando nisso, é um imperativo de negócio, novamente, a gente está atuando nisso porque a gente reconhece que não faz sentido, né, a gente ter bolsões de pobreza do lado de empresas tão ricas, né. Então, assim, eu acho que a gente... Eu passei muitos anos trabalhando diretamente com as comunidades vizinhas nossas, né? E, assim, eu posso dizer sem sombra de dúvida, assim, 99% das vezes você é bem recebido. Desde que você esteja disposto a ouvir e trocar e construir conjuntamente. Assim. Se a gente for impor qualquer coisa, aí ninguém vai querer. O poder público também não quer que a gente imponha os nossos interesses, comunidades também não, mas se a gente tiver, de fato, genuinamente aberto para construir coletivamente, eu acho que a gente tem espaço para fazer isso em qualquer lugar do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu acho também que isso, o dado, o diálogo, a gestão, ela reduz o risco do clientelismo, que é um grande problema de relações de curto prazo que geram déficits e confusões de médio e longo prazo. Então, acho que esse ponto. Segundo, tem uma coisa muito interessante, quem vai estar na COP de Belém, no dia 11, a gente vai ter um debate sobre o tema de pobreza com a Prêmio Nobel de Economia Esther Duflo, que hoje é uma parceira da Vale. E uma das coisas que fascinante sobre o trabalho dela é de que o J-PAL, que é a organização, eles não têm um mantra de como resolver o tema da pobreza. Eles aprendem com os pobres. Eles vão, medem e saem de lá e os resultados... E não são soluções universais. Sempre são soluções que têm características muito específicas também. Tem algumas ferramentas gerais. O microcrédito, o direito... Mas mesmo nessas condições isso não é suficiente. Então, é um laboratório. A gente precisa encarar os territórios em que as mineradoras operam, pelo fato de que são relações de longo prazo, como laboratórios dessa interação. As empresas aprendem, as comunidades aprendem, o governo aprende, mas que seja mediado por informação de qualidade, porque senão a gente cai na opinião e no achismo e na ideologia. Não, é a partir das evidências construídas e tal. A experiência, de novo, desses eventos de gestão tem sido fascinante. Teve um dos municípios lá no Maranhão em que o único indicador, porque tem uma tabelinha lá dos 57, era tudo vermelho, amarelo, tinha uma luz azul. Dos 57, era de uma mulher da secretaria que cuida da questão de assistência social no combate à violência contra a mulher. Na prefeitura, ninguém prestava atenção nela. Até que a equipe chegou e disse, vocês só tem um azul aqui. Aí ela se emocionou, porque o trabalho dela estava invisível também. E o indicador dá visibilidade, entendeu? Ela estava lá, disse, agora é a minha história. Vocês vão ter que aprender como é que nós as mulheres aqui, estamos trabalhando para entregar um resultado azul onde tudo é vermelho. Né? Então, esse é o ponto. É o dado que revela uma realidade que estava escondida nas brumas da ignorância, mas que agora está revelado. Então, acho que essa é a força desse tipo de metodologia espelhada no momento de gestão. Né? Não, e é bacana isso que você traz, porque evita o clientelismo também, né? Que você coloca muito bem, entre duas organizações, então de quem quer que seja o poder público ou que quer que seja ali pleiteando para a empresa, mas também internamente, né? A nossa tentação de investir no que a gente acha que precisa ser investido ou em algo que a gente goste,
ou que a gente escolheu sozinho fazer. Então, acho que é uma dinâmica que funciona dos dois lados, né? E acho que isso é uma coisa bastante interessante. Tem uma pergunta aqui, gente, que também não queria deixar de endereçar, do Renato, que ele pergunta assim: quais estratégias mais eficazes para engajar os atores públicos, a fim de que a CEFEM seja aplicada de forma estruturante, promovendo o progresso social? A gente falou bastante aqui sobre papéis, mas alguém tem algum exemplo específico, uma reflexão que gostaria de colaborar nesse sentido? Porque a gente tem... E aí eu queria ouvir nesse sentido também, porque o estudo, eu acho que ele mostra bastante isso também, o IPS, né, Beto? Quando você faz o cruzamento do dado, CEFEM e progresso, ele não necessariamente está correlacionado. Onde você tem um maior investimento, você não vai ter mais progresso, necessariamente. Até pode, né? Mas o dado ele mostra para a gente que esse não é um retrato que a gente olha nos municípios. Então, como usar a CEFEM até como uma ferramenta mais focada nessas necessidades do próprio progresso? Tá, desculpa a minha ignorância, mas eu acho que na própria... Meu advogado tá por aí. Na própria definição lá, você não pode usar aquilo para custeio. Não é pode, isso? Você tem Tem uma que limitação. usar para coisas estruturantes. Mas acabam usando para fechar o caixa, né? Eu volto... Esse é um dilema que eu tinha quando eu sentei aqui, depois ouvindo um pouco vocês. Eu acho que é essa articulação com os entes que têm visão de longo prazo. Os líderes comunitários, o Tribunal de Contas, aqueles caras que não estão naquele ciclo eleitoreiro. E a legislação precisa, sei lá, ser mais forte ou ter a gestão de consequências? Talvez. Mas eu não consigo pensar em nada diferente disso. E não é só a CEFEM. A CEFEM é só um pedaço. Tem as empresas que estão prestando serviço, elas fazem, elas têm que fazer uma filial ali, emitir nota ali, recolhe ISS. Se você não exporta, você vai pagar o ICMS, um pedaço vai verter. Então, todos os entes conhecendo esse mecanismo, e também aí entra na questão de cultura e educação e tal, tem que olhar e falar assim, pô, essa mina vai acabar não sei quando, a gente tem essa arrecadação que não vai ter, o que vai ser da gente depois? Como é que vai funcionar, né? Então, eu não consigo pensar em nada diferente Eu concordo disso. contigo, Guido, que assim, acho que não é só o CEFEM, acho que são os impostos como um todo. Claramente a indústria da mineração, principalmente na extração, o município precisa se preparar para o momento onde esse recurso não vai mais ser proveniente. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui é a alocação dos recursos públicos, né, principalmente os municipais. E aí, assim, eu insisto, assim, eu acho que o IPS de alguma forma permite ao gestor público. E aí não é só o prefeito, acho que é esse engajamento que a gente está tentando construir com esses quase 100 municípios, né? Engajar o prefeito, os seus secretários, os seus atores na ponta, ou seja, dar luz para todo esse grupo de pessoas que sempre esteve atuando nos municípios. E alguns deles, inclusive, são perenes, eles não necessariamente trocam de 4 em 4 anos, entendeu? Então, assim, como que a gente engaja o poder público para além do prefeito? Porque, assim, eu não estou dizendo que o prefeito não é importante, ele é importante, mas ele é um ator muito mais político do governo, na visão do governo, do que na visão do Estado, na visão da coisa do longo prazo, entendeu? E, assim, eu continuo enxergando com o copo meio cheio, dizendo assim, ter uma ferramenta como o IPS permite que esse diálogo seja construído numa visão mais longa, numa visão de alocação dos recursos públicos, enxergando, às vezes, esses pontos azuis que o Beto falou, nem necessitam tanto de recurso, tem mais a ver com o engajamento do quadro da prefeitura, entendeu? Às vezes, com muito pouco recurso, você gera um benefício gigante que você, às vezes, nem percebe, entendeu? Acho que, completando aqui, acho que tem 3 coisas que Primeiro é a possibilidade de reformar ao longo do tempo o próprio CEFEM, mas essa reforma vindo da base, dos usuários, vamos dizer assim, vai mudar. A segunda, eu acho que é a experiência de Canaã com o fundo, que é quase uma espécie de um fundo soberano municipal, tá? Que é uma prática pouco comum, que remete a uma discussão do desafio do fechamento de mina. O fechamento de mina só vai ser equacionado se você tiver um recurso que, de fato, investe no desenvolvimento de outras economias e tem um fundo soberano, que é isso que acontece no mundo inteiro, para, de fato, fazer essa transição.
isso tem que começar a ter valor político, na disputa política. Porque se você dizer, o dinheiro que você está dando aqui, eu quero que também seja dos meus filhos, do meu município, se o eleitor do município começar a demandar isso, como aconteceu em Canaã, e Canaã, esse exemplo de Canaã se espalhar para os outros municípios minerais do Pará, por exemplo, faz uma diferença no jogo. A conversa passa a ter consequência. Porque no final das contas tem um dinheiro que está sendo gerado no curto prazo que deveria gerar uma poupança no longo prazo para outra trajetória econômica que vai acontecer. Então eu acho que, de novo, isso aqui tem pauta para uma outra conversa, que a gente já está terminando, eu já estou também me agradecendo aqui muito, já me Ali já está aqui. fim, né? Mas não está aqui não, hein, gente? Respeitando Então tá diferente. respeitando o tempo, já me despeço e agradeço. Bom, gente, estamos encaminhando aqui para o final. Pelo nosso relógio, a gente ainda tem 1 minuto e meio. Agradecer a presença de todo mundo aqui, acompanhando essa conversa na última 1h30. Na Anglo-América, a gente tem um lema que é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Acho que é isso que a gente está fazendo todos os dias, né? Que a gente consiga fazer conjuntamente com todos os atores para que, de fato, essas vidas sejam reimaginadas para melhor, né? E a gente tenha territórios bastante prósperos com compartilhamento de valor, mais do que de renda. Então, é isso. Obrigada, gente.